Yeah! Hoje vai ser só terror. Bom dia, boa tarde, boa noite, afinal esta é a internet. Terra, onde as coisas mais babacas são eternizadas. E hoje estamos aqui com algumas dicas de terror, seja de quadrinhos, seja de cinema. Afinal, esse é o mês do Halloween, né? Mês de outubro. Halloween pros americanos e... Dia das Bruxas. Dia das Bruxas pra gente. O Halloween, que teve a sua origem lá no século XVIII, é inspirada na festa celta do Samhain, que significa o final do verão lá nas Europa, né? Era uma festa que começava aí... É uma festa que durava... Não, pera aí, começava entre... Puta merda, cara! É uma festa que durava aí uns 3 dias e começava no dia 31 de outubro e era muito bonita, né? Vai tomar no cu, vai embora dessa merda! É uma festa que durava aí uns 3 dias e começava no dia 31 de outubro e, segundo os estudiosos, era a festa aos mortos. Então, graças a isso surgiu o Halloween americano. E aqui vai as nossas dicas de quadrinhos, de cinema e por aí vai. Solta a vinheta. Hellboy, do Mike Mignola, é uma obra de quadrinhos muito massa. Ela tem uma atmosfera de terror muito envolvente. Ela traz os monstros meio... aquela pegada meio Lovecraftiana, assim. E a história é uma coisa muito louca, porque o Hellboy, que na verdade ele acaba sendo um herói na história, né? Mas ele foi summonado, digamos assim, pelos nazistas e uma tentativa de criar uma máquina de guerra, que acabou dando meio errado e ele acabou salvando a pátria, digamos assim, né? Mas é uma história bem massa, tem um roteiro muito legal e uma atmosfera que te deixa bem tenso, assim, os argumentos são excelentes. E acho que mescla muito bem essa questão de ação, terror e fantasia. E aí, o traço é bem característico do Mike Mignola, é aquela coisa que tu bate o olho e tu reconhece na hora. Quem publica aqui no Brasil é a Mitos, geralmente por edições encadernadas, né? O Hellboy que teve aí essas adaptações pro cinema. A deliciosa perversidade do inferno de Clive Barker aguarda suas vítimas em algo mais que meros quebra-cabeças cúbicos. Hellraiser, a obra-prima de Clive Barker, que foi uma coisa muito doente, é só coisa da cabeça doente, né? Então, isso aqui basicamente conta a história de pessoas que no mundo carnal, né, já não sentem mais prazer com nada, então elas vão sentir prazer com o quê? Com a dor. Então, o filme representou mais ou menos bem essas situações e que os quadrinhos exploraram muito melhor, né? Até por questão de orçamento, os filmes não souberam representar a loucura e a insanidade dos escritores e dos autores. Então, vale também dar uma olhada no filme, nos primeiros filmes principalmente. O primeiro é muito massa e depois degringola o negócio. É, como quase todo filme de terror. Ele tem a eternidade ao seu lado. Ai, tomara. Ai, eu tenho muito dinheiro pra comprar muitos quadrinhos do Hellblazer. Hellblazer, criado por Alan Moore e Steve Bissett, e ele lá em 1980 ganhou sua própria HQ. Ele roubava um pouco a cena porque é uma história que diferencia muito das coisas da época. Ele é um personagem, ele é um anti-herói completamente viciado, completamente louco. Ele tem uns superpoderes ali, ele é um mago, né, considerado um mago. Ele entra em contato com as entidades mais bizarras, ele conversa com o diabo, joga poker com o diabo, faz o diabo. Faz o diabo com o diabo. Logo depois que ele foi criado, um tempo depois ele pegou... foi roteirizado pelo Garfênis, que meio que deu um up. E tem arcos muito bons. Saiu no Brasil arcos muito massa. E inclusive foi publicado lá pela Vertigo uma das histórias que eu acho mais bacanas dele, que tem ali pouquinhas páginas, que é o Abraço, que é bem tensa, tem uma mensagem muito massa. E tem um terror psicológico muito bacana, cara. Aqui mais uma história do Batman, um personagem que eu acho muito legal. Asilo Arkham, do Grant Morrison, história do Grant Morrison e a arte do Dave McKean. E aqui conta a história do Coringa Malucão lá, que mandou o Batman chegar no Asilo Arkham para presenciar muita coisa insana que ele e os demais detentos do Asilo Arkham estavam aprontando lá dentro. Pegaram vários médicos e enfermeiros lá de reféns e pediram a presença do Batman. E no decorrer da história tu percebe por que essa é considerada uma história de terror. Então eles chamam o Batman lá não só pra tentar salvar, né, essas pessoas, esses reféns,
mas pra fazer com que ele passe por toda aquela tortura psicológica que é o Asilo Arkham. É uma baita história, uma das melhores histórias do Batman, uma grande arte. Como vocês estão vendo aí, uma arte muito insana, assim como a história. Vale a pena, para quem, não só para quem gosta de terror, mas para quem curte o Batman, é um HQ essencial. Inclusive foi essa história que meio que imortalizou o Asilo Arkham, assim, porque depois dela vieram muitos outros arcos tratando do local, e ele foi conhecido tanto nos jogos lá, que é um lugar muito bem explorado, então meio que imortalizou a coisa toda. Spawn, Soldado do Inferno, criado pelo Todd McFarlane, e que meio que inovou essa coisa toda dos super-heróis aí, porque na época ainda estava muito atrelado com a questão do bom moço lá, que tinha superpoderes e cabelinho pro lado, penteadinho, gel no cabelo. E aí ele colocou o cara, o Al Simons, que era um soldado que acabou sendo morto em batalha, e volta aí então como uma entidade e que salva todo mundo, né, cara? E mas ele é meio, na verdade, ele é um anti-herói, que é um anti-herói, mas acaba sempre, querendo ou não, fazendo bem para as pessoas indefesas. O Todd McFarlane, ele até ele foi um dos sócios que criaram a Image Comics. O diferencial da Image Comics é que ela dava direito dos personagens aos seus autores, coisas que a DC e a Marvel eram muito criticadas na época. Então, se o cara criava um personagem lá dentro, ele podia levar esse personagem com ele para qualquer outra editora que convidasse ele. O Spawn foi o carro-chefe da Image. Né? Tanto que ela depois virou um selo de publicações adultas com muita HQ legal. Muita coisa de gênero diferente, né? Pegar muita coisa diferente. Terror, foi um nicho para muito quadrinho adulto brotar ali. Então foi uma história bem interessante e o Spawn aí segue como mais uma dica. Yeah! Caroline aceita trabalhar como enfermeira para um casal de deficientes que vive em uma estranha mansão em Nova Orleans. It aí nos cinemas ainda fazendo muito sucesso aí, aquele palhaço maluco ali aterrorizando aquele monte de criança. E cara, o filme é bem legal. Eu gostei do filme não por ser um filme de terror exatamente, mas porque me lembrou muito Goonies, Conta Comigo. Me lembrou um aspecto meio Spielbergiano de fazer filme com criança. Né? E apesar de eu achar brabo de engolir criança em filme, a gurizada tá muito bem no filme. E roubam completamente a cena, né? Os melhores atores são as crianças. Apesar da atuação muito boa do Bill Skarsgård lá como Pennywise, as crianças lá e o protagonista lá do Stranger Things lá também roubam completamente a cena. A gente vai lembrar mais alguns filmes que alguns foram até esquecidos e são muito bons e valem a pena ser vistos. A Chave Mestra com a Kate Hudson é um filme lá do final dos anos 90, né, e conta a história de uma enfermeira, interpretada por ela, que vai atender um casal de idosos lá em New Orleans, nos Estados Unidos, e ela começa a descobrir umas coisas muito bizarras, magia negra, umas coisas muito estranhas começam a acontecer e o casalzinho sabe de alguma coisa. Então é um daqueles filmes que tem um plot twist muito legal e uma obra bem interessante, vale a pena conferir. Espíritos, um filme oriental que aqui no Brasil recebeu o subtítulo de A Morte Está ao Seu Lado, né, desnecessariamente. Então é aquele típico filme de garota adolescente que foi assassinada em algum momento, em alguma circunstância por alguém, e isso começa a assombrar uma dupla de amigos. E eles vão descobrindo, investigando e descobrindo mais coisas, indo a fundo nessa história, até que no final... Plot twist! Pontypool é um filme canadense muito massa, cara, que não é tão conhecido assim, mas ele traz ele se passa lá numa cidadezinha pequena no Canadá, onde no inverno, então tá tudo extremamente congelado, e aquela coisa toda de dificuldade de locomoção, e uma rádio, o pessoal de uma rádio começa a ver que muitos eventos extremamente violentos começam a acontecer próximos ali. O pessoal se liga que aquilo é um vírus, uma espécie de um vírus que é propagado pela linguagem. Então, tanto que o nome do filme é Pontypool, Shut Up or Die. Então tem que ficar calado ou tu acaba sendo contaminado. Então é muito massa. Fica aí a dica, é um filmaço. Tem um enredo muito bom, muito bem conduzido e um final excepcional. Evil Dead, a morte do demônio de Sam Raimi. Grande filme do Sam Raimi, o Bruce Campbell aí como eterno Ash, o mão de motosserra, né? O Sam Raimi que fez o primeiro filme com pouca grana,
Depois relançou o filme e acrescentou algo mais na história, e que foi o grande sucesso da carreira dele, misturando terror, nonsense, e encerrou a história Evil Dead 3, que aqui no Brasil recebeu o nome de Uma Noite Alucinante 3, que o cara vai parar lá na Idade Média. E sai matando no tiro em gárgula. E sai, é uma loucura o filme, olha, são 3 filmes, uma trilogia muito legal. Muito massa. De tu ir atrás. É um clássico pra te entender muitos filmes que vieram depois dos anos 80 e 90 do chamado terror de cabana. Exatamente. Né? Daquela cabana no meio da floresta. O pessoal que se reúne e vai lá passar uma noite ou 2 no final de semana. Os adolescentes que dá vão... uma zebra gigantesca. Essa história de adolescente pro cabana no meio da floresta, tá aí um dos grandes mestres que deram origem a esse tipo de terror. Emendar também, dá pra falar já do Segredo da Cabana também, que é outro filme muito massa. Emenda aí. Pode usar aquelas colas também super bonde. E traz exatamente isso, mas ele desconstrói completamente o gênero, né? Uma história escrita pelo Joss Whedon, aí, o diretor e roteirista dos Vingadores, grande sucesso. Né? O Joss Whedon criou essa história do Segredo da Cabana, tem até a presença do Thor lá. Exatamente, aparece, faz um... É um dos ganchinho. garotões. Então é a galera que vai numa cabana no meio da floresta se aventurar e dá tudo errado. Só que no final do filme, até antes do final do filme... Até antes tu já começa a sacar que o negócio é meio uma zoeira. A coisa é uma história muito louca. Mas ele é uma zoeira, mas ele é uma zoeira que tem um baita fundamento, cara. E é bem engraçado, é divertido. Tem umas partes de terror que te deixa um pouco tenso. E ele desconstrói completamente isso aí. Então assiste Evil Dead, assiste aí os filmes desse filme do Sam Raimi, depois assiste Segredo da Cabana e vai dar risada. O REC, então, é um filme que muito massa, filme espanhol, que vem com aquela pegada do primeira pessoa, né? Ao invés de tu filmar a coisa como espectador, tu tá filmando como se fosse o próprio pessoa que tá vivenciando aquilo lá. E é bem legal, ele traz as pessoas ficam presas lá num edifício. O pessoal vai fazer uma matéria jornalística pra ver como é que é o dia a dia dos bombeiros, né? E acaba dando em cima de uma coisa completamente bizarra e que morre um monte de gente. É uma doença contagiosa que acaba transformando as pessoas meio que em zumbis. E é um ambiente que acaba se isolando e as pessoas ficam lá fechadas. Os estúdios americanos fizeram uma quarentena. Uma refilmagem, mas não chega perto do espanhol. Parece que o espanhol é mais tenso, sabe? É muito, até a questão uma coisa que me marcou muito esse filme é a dramaticidade que eles dão na voz. O tempo todo a protagonista, agora que eu não me lembro o nome, ela tem uma excelente atuação dela e ela te deixa tenso conforme que ela... Parece que ela tá vendo de verdade lá. É isso aí então, vamos procurar esses quadrinhos muito legais aí, esses filmes mais legais ainda, pra sentir um pouco de medo e botar adrenalina nessa vida. Dá o like aí, dá o teu joinha, dá o favorito, dá o Despacito, dá um inscrever aí e é nóis aí.